Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Comecei a ler Romanos ontem e me empolguei, né? Primeiro que é uma leitura bem densa, mas é uma leitura muito sensacional. Romanos é uma carta de Paulo aos romanos, né? O povo de Roma. Paulo ainda não tinha ido para Roma. E ele tenta trazer um pouco mais do evangelho de Jesus para eles e traz, nossa, paulada o tempo todo, principalmente pra gente. Mas o que eu quero falar aqui é especificamente da parte que eu não entendi absolutamente nada. Eu comecei a ler e aí eu fui para Romanos 3 hoje, e ele é bem específico, do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 8. Ele começa a falar uns negócios da justiça de Deus, então, e Deus, e aí eu falei, gente, o que ele tá querendo falar aqui? Ele fala da mentira, então, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado e também como pecador? Eu fiquei, tá, mas é pra mentir? Não é pra mentir? O que ele tá falando aqui? E obviamente fui pesquisar, fui estudar, fui tentar entender, e eu fiquei assim, ó, socorro Deus! Então a ideia é, o que ele tá querendo dizer? Imaginem uma conversa de Paulo, ele simula como se fosse uma conversa, né? É como se eu chegasse para Paulo e falasse assim, então tá, se Deus é glorificado pela minha mentira, se a partir da minha mentira Deus tem mais glória, então automaticamente eu tenho que mentir mais, para Deus ser mais glorificado. Ele fala, não. Ele termina aqui falando dos males, então se Deus consegue transformar o mal em bem, então eu tenho que fazer o mal para Deus transformar em bem e ele ser glorificado. De jeito nenhum. E é muito o que a gente vive hoje, me confrontou de uma forma assim, ó, absurda. Porque a gente tem muito aquele pensamento de, ai, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu sou assim, então eu vou fazer. No capítulo 2 ele fala muito do julgamento, né? A gente adora apontar o dedo, ó, você faz isso. E aí meio que Paulo meio que vira o espelho nesse capítulo 2, tá? Mas olha só, você também faz. Eu me vi muito nisso. Dentro do cenário de academia, eu tenho muito hábito de jogar os exercícios, jogar, tipo, pô, aquele personal ali não tá passando o exercício certo. E eu comecei a me confrontar já há um tempo em relação a isso. E lendo tudo isso fez muito sentido pra mim, porque a gente entra naquele looping de fazer, e a gente assume esse personagem do eu sou assim, quando na verdade a gente tem que mudar. Ele traz muito isso, de nada adianta eu ler a palavra se eu não pratico, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, não são as obras do mundo, não são as obras da carne, são as obras de Deus. E especificamente nesse capítulo 3, ele traz muito isso, né? Esse confronto, essa mudança de estilo de vida, essa transformação que acontece literalmente de dentro para fora. E conectando muito com a minha história, né? Nossa, é um passado de 1.050 milhões de pecados, de erro, de festas, de bebedeira, e enfim, já trouxe isso em outros vídeos para vocês. E eu poderia muito bem olhar para aquilo e falar, pô, Deus está permitindo que eu fique aqui, então eu vou ficar por aqui e tá tudo certo, já não tem mais jeito. Ou continuar com aquele pensamento de que era algo certo. E não é assim. Justamente Deus te dá a oportunidade de errar para você se redimir, pedir perdão. E ele fala assim, ó, ainda há salvação em mim. Não existe um pecado absoluto, não é porque você, eu brinco que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, é isso. Não, sempre há um tempo pra gente mudar, pra gente crescer, pra gente amadurecer. E Deus, ele é tão misericordioso, ele mandou Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já pagou nossos pecados. Mas não é porque ele pagou nossos pecados que a gente vai continuar pecando. A gente é pecador, tá tudo certo. Deus já sabe, ele sabe tanto disso que ele mudou tudo, ele mandou Jesus para salvar, e ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente peque talvez um pouquinho menos, ou que a gente tenha um pouquinho mais de consciência. Então o que manda sempre é o nosso coração, sim, mas se você sabe que você está fazendo algo errado, não se mantenha fazendo algo errado, para gloriar, não, eu vou continuar aqui porque Deus vai me glorificar. Não é por esse caminho. A ideia que ele traz aqui é justamente essa, você entende o erro, você pede perdão, você se redime, você vive a palavra, não é para você ficar se condenando também, porque como eu falei, Jesus já pagou os pecados por nós, mas você escolhe ser uma pessoa transformada, você escolhe viver na graça do Pai. E essa transformação, gente, ela é o único caminho para mudar completamente a vida de vocês. Quando a gente coloca o joelho no chão, quando a gente pede discernimento, quando a gente pede sabedoria, quando a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, é algo que realmente transforma, porque a graça de Deus, ela é muito maior que a nossa história. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual momento você está passando agora, mas eu acredito muito que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, que a nossa história, na maioria das vezes, vira um testemunho
e que você só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo está aqui. A Bíblia, junto com a mudança de comportamento, a mudança de hábitos, a vida espiritual, ela tem o poder de transformar qualquer coisa. Qualquer coisa, quando a gente tem fé, quando a gente acredita de verdade, as coisas de fato se transformam. E aquilo que você acha que não tem solução hoje, com toda certeza tem solução em Cristo, em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pode mudar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Não existe pedido pequeno, não existe pedido grande. Deus sabe da sua dor. Ele só quer, e muitas vezes ele faz isso, ele coloca esse obstáculo, ele coloca essa dor no seu caminho para você não ter outra alternativa, a não ser colocar o joelho no chão, olhar para a cruz e falar: Pai, eu tô aqui, só me resta você. E talvez seja isso que eu queira trazer para vocês hoje. Não importa a sua história, não importa o tanto de pecado que você teve, não importa o ser humano que você foi, importa o ser humano que você escolhe ser hoje. Importa você se redimir, olhar para Cristo, pedir perdão, escolher ter uma vida com Ele, porque é isso que vai de fato transformar a sua história. Eu anotei até uma frase final que me pegou muito, que é: a graça não é Deus dizendo que o seu pecado não importa. É Deus dizendo que apesar do seu pecado, Ele ainda te ama e Ele é suficiente para você ter uma nova vida, para você fazer uma vida diferente. Ele veio para te salvar. Então, coloquem isso em prática. Orem, jejuem, pratiquem os ensinamentos da palavra e vejam a vida de vocês ser transformadas. E lembre, não é porque o pecado glorifica a Deus que você vai viver a vida de pecado. Um beijo para vocês e ótimo dia. Que Deus abençoe.